Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Lab, Conexão Londres-Austin, Brasil. Eu sou André Piazza, consultor de inovação em Austin. Vinícius Faquineto, mentor e empreendedor em Londres. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem nos Estados Unidos e Europa e como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento. No programa de hoje, conversamos sobre contratar, demitir ou pivotar durante o episódio do coronavírus. Vinícius Faquineto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Piazza. Muito bom estar aqui. Hoje estamos gravando praticamente ao vivo. Esse episódio logo vai ao ar, 18h41 aqui em Londres. Maravilha. 12h41 aqui em Austin, em algumas horas aí, em alguns minutos, disponível diretamente no podcast. Vinícius, conta para nós das novidades, como foi a tua semana aí, o que andou acontecendo aí por Londres. Excelente. A semana foi bem produtiva, na verdade. Tive uma semana excelente. Passado aí um pouco, acho que a grande ansiedade em cima de todo esse cenário, um pouco dessa incerteza. Mas a semana foi bem produtiva, clientes novos, projetos novos. Estou em processo de contratação de uma equipe nova também. Então, estou vendo um cenário bem positivo. E a semana foi muito boa. Eu acho que, apesar aí dessa baqueada, digamos assim, a gente está começando a se adaptar melhor nesse estilo home office e a produtividade tem aumentado bastante. Maravilha, só notícia boa do teu lado, especialmente sabendo que em tempos de coronavírus aí a demanda às vezes desaparece, né? E essa semana aí tu conseguiu dar vários passos adiante ao ponto de que tá investigando uma equipe nova já, né? Exato. E até a gente comentou, acho que em episódios passados, que eu realmente tenho essa mentalidade. Quando todo mundo estiver desacelerando ou parando, é hora de acelerar. Já dizia o mercado, né, de ações, né? Então, é só olhar aí um pouco dessa correlação. Aqui em Austin foi uma semana, digamos assim, normal. Acabei entrando, a gente vem falando aqui do Octanage Conexão, que a gente faz toda terça e quinta-feira, 19 horas Brasil, e tem entrado aí um monte de gente fantástica. A gente tem tido conversas fantásticas com as pessoas em tempos assim de rever o que está acontecendo, se planejar e matar um monte de minhoca que estava crescendo na cabeça de gestores e empreendedores, né, ao redor do Brasil. E o que aconteceu para mim nessa semana é que eu vejo esse modelo tá ganhando uma escala muito grande. Então, gente que a gente mencionou em episódios anteriores e recentes, uma delas foi o Noah Kagan, que mora aqui em Austin, empreendedor e tal. Ele fez uma live dessas aí de conexão também, e foi bem legal. Acabei caindo numa live com ele. E outra que aconteceu também nesse sentido foi com o Seth Godin. E a gente como alumni, né, do programa, do workshop dele, a gente se reuniu e o Seth entrou no início para largar uma mensagem. E para minha surpresa foi exatamente a mesma mensagem que a gente passa em termos do conexão aqui no Octanage, que é em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos que a gente não sabe o que vai acontecer, está com dificuldade de ver essas coisas, a gente busca a conexão. E aqui a conexão a gente pode acabar ajudando uns aos outros. E tanto em uma como em outra situação, a gente acabou fazendo jogos online e tudo mais, e teve até uma série de coisas de exercícios de improviso e tudo mais. Acabou sendo bem dinâmico e acabou sendo aquela hora de espairecer, de trocar ideia. E eu tenho aplicado esse modelo aqui também com um grupo de pessoas brasileiros em Austin, em Tech, e eu tenho coordenado também uma reunião semanal de conexão com esse pessoal. E foi super interessante também, porque tem sido isso, a gente tem visto coisas para a comunidade, como é que a gente pode se ajudar, e a gente tem conversado com as pessoas também em termos de matar as dúvidas. E as histórias que as pessoas entram ali e contam, né? Então teve uma colega nossa aqui em Austin
que estava com um problema de câncer de mama em dezembro, teve um diagnóstico rápido, teve operação também rapidamente, e logo em seguida os pais delas vieram aqui para Austin e acabaram ficando presos, entre aspas, literalmente aqui, porque os voos para o Brasil acabaram sendo cancelados. Então tem uma série de limitações aí, então eles estão todos juntos dentro do apartamento, tomando cuidado dos pais, porque estão no grupo de risco, e os pais então, na verdade, fazendo coxinhas para revender aqui e tal, e tem sido um sucesso, né? Então a única reclamação do momento dela, e foi fantástico, né? Uma visão bem positiva da situação dela, recém-operada de câncer e fazendo o tratamento e tudo mais, e com os pais ali em situação delicada, foi que eles têm que ir muitas vezes ao supermercado para comprar mantimentos para poder revender, então fazer as coxinhas e vender, né? Então foi uma visão bem positiva, eles estão navegando de uma forma bem legal esse momento, e deu para validar assim de forma bem clara como a conexão nesses tempos é importante, trocar uma ideia com as pessoas e escutar as histórias dela. Então eu super feliz por conta disso aí. Sensacional. Segue a recomendação, é tempo de conexão. E aí quando a gente fala de conexão, conexão família, amigos, mas também estamos falando aí de negócios, então reconectar com clientes, ex-clientes, fornecedores, parceiros e desenvolver novos negócios. Bom, mas falando de conexão, dúvida que a gente vem acompanhando aí, infelizmente, números recordes de aplicações para seguro-desemprego nos Estados Unidos. A gente tem visto esses números crescerem no Brasil, aqui no Reino Unido também. E a pergunta é: demitir, contratar ou pivotar? Decisão difícil, né? Acho que a gente pode conversar a respeito de uma forma de abordar essa decisão, um framework aí para tomada de decisão, para ajudar gestores e empreendedores no Brasil que vão passar por isso, e é uma questão de tempo, né? Se a demanda desapareceu, que decisão toma e como tomar essa decisão, se ela for de fato necessária, como tomar essa decisão. Baseado na tua experiência, Vinícius, tu que tem experiência de gerir negócios e gerir folha de pagamentos, né? Como é que tu abordaria essa grande decisão? Bom, de novo, é uma questão bem delicada, bem difícil, porque ela envolve o fator aí, acho que emocional, que a gente tem muito, né? O carinho pela empresa, pelo negócio, mas nós também temos que ser racionais. Então, a decisão principalmente de demissão, que eu acho que é o que mais passa na cabeça, né, de muitos empreendedores, é demitir ou não demitir, mas não passa pela cabeça uma outra opção, né, que nesse caso que a gente vai discutir no episódio seria ou contratar também ou pivotar. Nós temos que olhar realmente muito para os números, e a gente conversou um pouco sobre isso aqui antes da gente gravar esse episódio, que a gente precisa ter um pouco de dados em relação ao que vai acontecer, mas também receitas, né, quais são os nossos custos, produtividade do time, para ter um embasamento, vamos dizer assim, técnico e racional de qual ação tomar. Mas, por outro lado, eu não diria que é feeling, né? Mas nós também temos que ter indicadores para ver o outro lado do negócio, que é a questão oportunidade e quando o mercado voltar. Porque o mercado vai voltar, tudo vai voltar, as vendas vão voltar, a gente não sabe quando, mas né, quando voltar vai ser muito mais forte. A gente já tem visto aí alguns indicadores de mercados que abriram, até números da China, porque as pessoas também, ao mesmo tempo que elas não estão, digamos assim, trabalhando, né, no seu dia a dia, mas também as pessoas quem tem dinheiro também está economizando. Então, esse dinheiro, de alguma forma, ele vai voltar para o mercado. Eu acho que agora é o momento realmente de olhar receitas, custo, mas olhar para dados mais no sentido de produtividade, né? Como é que a sua equipe está desempenhando e olhar para frente, porque o mercado vai voltar. Então, o que a gente pode fazer com o time que a gente já tem para quando isso tudo voltar ao normal, nós voltarmos ainda mais fortes? Vamos tentar dar uma sequência para as pessoas para organizar essa decisão. E eu queria, na verdade, quebrar isso aí quase num passo a passo para as pessoas poderem acompanhar e conseguirem tomar uma decisão nesse momento. Então, a primeira coisa que eu olharia seria a demanda, porque são três coisas diferentes: a demanda, a receita e os custos.
tá? E tentar embolar tudo isso aí e tal, é mais confusão e assim, assumir que o negócio tem que pivotar agora no momento, acho que também não é o caso, vai depender de cada negócio, né? Eu queria dar para as pessoas a condição delas tomarem a decisão de contratar, demitir ou pivotar por conta própria. Então, qual é que é a base da decisão, né? Começa olhando para a demanda, porque como tu colocou, Vinícius, ela vai ser diferente ao longo do tempo. A demanda pode ser que não exista agora nesse momento, mas ela não existe para os seus produtos. Mas, de repente, a demanda existe nesse momento para um produto alternativo. E aí, de repente, dispara a linha do pivô, né? Que tem que estar relacionado com a demanda. Como tu falou, a receita. Pode ser que a demanda não exista nesse momento, mas a receita ainda exista. Tem gente que vai recebendo dinheiro ao longo do tempo, né? Em termos de negócio, tu recebe em 30, 60, 90 dias, às vezes até mais, tá? Então, se tem receita entrando, a tua decisão de contratar ou demitir, ela é um pouco diferente, porque talvez não seja o momento de agora, vai ser o problema daqui a 3 meses, porque tu não está fechando o projeto de agora, que demora 90 dias para receber, né? Então, é uma outra análise, uma segunda análise. Quando é que a receita vai recomeçar? E o terceiro ponto é o custo. E aí, obviamente, o episódio tem esse viés de contratar ou demitir. A gente está assumindo que o custo de funcionário seja um custo relevante dentro do negócio. Quanto mais gente está envolvida dentro do processo produtivo, né, ou da competência principal da empresa, mais significativo isso vai ser. E, por outro lado, se você tem uma operação mais enxuta e você precisa de poucas pessoas, mas elas são vitais para o seu processo produtivo, acaba sendo uma decisão muito mais de reter, né, do que sair demitindo, porque aí você está acabando com o seu próprio processo, né? Então, assim, para mim, a análise acontece nesses três indicadores diferentes. Primeiro momento, analisa a demanda, onde ela está, onde ela vai vir e quando. Tá? Segundo, receita, na linha do tempo. Onde é que vai entrar dinheiro, quando e quanto. Tá? Os contadores são especialistas nisso aí. O pessoal de finanças, melhor ainda. E o terceiro, a linha de custos. E que é justamente o desafio de gestão, é se você tem controle daquilo que realmente está impactando e você entende, quando você vai tomar uma decisão de contratar ou demitir, qual é o impacto na linha de custos que aquilo ali vai trazendo e inclusive na linha final, né? na linha de lucratividade. Então, para mim, começa por aí. O que tu faria com esses 3 indicadores em mãos? Como é que tu faria a análise? Realmente, excelente análise, André. São esses 3 indicadores que são referências e são pontos importantíssimos para a tomada de decisão. E assim, como eu estava falando antes, eu tenho sempre uma tendência para realmente levar em consideração esses 3 fatores, mas mesmo que a gente tenha um cenário mais negativo em termos de... Vamos pegar um pior cenário, tá? A minha empresa não tem demanda, né, pelos próximos 3 ou 6 meses. Realmente eu atuo num segmento que foi extremamente impactado. Eu até tive uma reunião semana passada, porque eu tenho um negócio que trabalha com noivas, tá? E essa pessoa, por exemplo, ela trabalha com contratos de pessoal temporário para eventos. Então assim, ela é uma empresa que fatura aí mais de 2, 3 milhões libras ano, e a operação dela parou por completo. Por quê? Porque os hotéis estão fechados, os centros de eventos estão fechados, e ela trabalha com pessoas, né? Ela contrata pessoal, então para buffet, para segurança, então ela faz a organização toda do evento. E a pergunta dela foi exatamente isso: que eu faço nesse momento, porque eu não consigo ver o meu serviço voltando ao normal em menos de 6 meses. Porque mesmo que dê retomada, não vão existir e não vão acontecer grandes eventos, né? Isso é mais ou menos uma certeza para os próximos 6 meses. E aí veio a questão, posso desenvolver um produto digital, né? Porque sempre vem essa pergunta. E ela, posso ou não posso, né? Só que, na verdade, ela não vende um serviço, não é ela que promove o evento. Ela fornece o serviço de suporte para
para o evento. Então a gente já está vendo aí muitos eventos realmente acontecerem online, mas o caso dela não. Mas nesse caso, o que eu diria? Ela não tem demanda, ela tá sem... Provavelmente ela deve ter mais alguns meses aí de receita, porque os contratos dela provavelmente acontecem 30, 60, 90, então ela deve ter receita entrando. Porém, o custo dela começa a inflar agora. E aí, qual é o que ela tem que fazer? A decisão racional e direta seria, acho que de muitos empreendedores, seria demitir. Eu não tenho demanda, minha receita vai esgotar agora e o meu custo não pode inflar. Mas existe sim a oportunidade para se repensar novos negócios. No quesito dela, por exemplo, ela poderia sim criar um produto, né, de treinamento ou focar em treinamento, por exemplo, para a equipe pessoal dela, porque muitos dos trabalhadores, e que nesse caso também são terceirizados, daqui 3 meses, por exemplo, assim que acabar, vamos dizer, um benefício do governo, ou se o cenário não voltar, essas pessoas também vão estar desesperadas, né? Porque elas também vão querer buscar novos trabalhos. E aí a gente está falando de um número de milhares, por exemplo, de garçons, de seguranças que trabalham com serviço de cozinha também. Então ela poderia sim oferecer um serviço também para essas pessoas e ajudar essas pessoas a treinarem, caso o mercado volte mais rápido do que ela imagina, ou ao mesmo tempo também para ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado, ajudando, né, essa economia a crescer. Me chamou a atenção no exemplo que tu deu, Vinícius, que enfim, toda análise, né, de receita, demanda, receita e custos, e aí também colocado na perspectiva, então, do mercado. Eu achei interessante também que um outro indicador que tu mencionou foi o que os funcionários vão fazer nesse período. Então, qual é o comportamento da equipe e o que vai acontecer para eles? Porque eles também vão estar numa situação de demanda, receita e custo, digamos assim, né? É um pouco simplificado, porque a maior parte deles não trabalha como uma empresa. Por outro lado, o indicador continua válido, né? Dinheiro que entra, de contas que tem que ser pagas e serviço que eles conseguem ou não prestar, dependendo daquilo que está disponível no mercado. Eu achei interessante isso aí também, especialmente quando você trabalha com uma equipe flexível, que você pode contratar para eventos ou no Brasil, né, por empreitada, e acaba colocando esse indicador também na frente das pessoas, né? A possibilidade de poder, de repente, recontratar no futuro, quando houver demanda, ou até a possibilidade de, no meio termo, se tem um contrato fixo, de investir em treinamento e capacitação nesse período de pausa, digamos assim. Exatamente. Então, a decisão é sempre muito difícil, mas eu acho que como empreendedores, nós temos que sim pensar sempre no longo prazo, tá? Realmente não dá para fechar os olhos e pensar única e exclusivamente nos próximos 3 meses. Então, a gente tem que pensar numa economia como geral. E aí eu acho que entra a preocupação de qualquer empreendedor, que é o seu time. E aí entra a hora também de desenvolver novos produtos e também novos processos dentro da sua empresa. Então é um momento que eu acho que muito da equipe ela pode ser desenvolvida, né? Seja ela desenvolvendo novos skills, né? Novas competências, e já pensando em demandas futuras. E aí entra um trabalho também, eu acho que muito de pesquisa, para entender comportamento de consumidor, o que está mudando. A gente até conversou, Piazza, de até fazer, por exemplo, um episódio falando sobre novos modelos de negócio, por exemplo, para aviação, para esportes, né? Que eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente, principalmente entretenimento e esportes. Eu acho que vai ter muita coisa online que deve acontecer, acho que daqui para frente, para não ficar preso única e exclusivamente ao evento físico. Então, de novo, não quer dizer que nós vamos parar de fazer jogo de futebol, estádio lotado e fazer tudo online. Não. É um complemento e são novos negócios, são novos modelos de negócio que nascem dessa crise. Vamos ter essa possibilidade, sim, de analisar novos modelos de negócio, Vinícius. E eu acho que isso aí está começando a surgir no Brasil. Por exemplo, eu vejo as federações, Federação Paulista de Futebol, falando em terminar o futebol em campo, porém com os portões fechados. Eu vejo a CBF falando em rodar o Campeonato Brasileiro, um torneio centralizado, todo mundo vem para São Paulo e roda os jogos em estádios ao redor da capital e vizinhanças. E aí roda o campeonato inteiro de portas fechadas e vida que segue. E isso, na verdade, é um modelo de negócios diferente, porque vai estar todo mundo assistindo em casa. E, obviamente, os clubes vão estar esperando que a receita que eles tinham através de ingressos agora venha
boa parte disso através da TV. Então a cota de TV vai ser esperada que suba. Assim como o público que vai estar assistindo, né? Então, é bem interessante que vai ser nesse caso aí, vai ser um pivô, né? Vai ser um rebalanço do esquema de negócio. E, por outro lado, tem um grande número de empreendedores, especialmente gestores de empresas menores, né? Que não tem um modelo de tanta escala, que vão ter que achar essa demanda, né? E eu acho que essa aí é a resposta do pivô. O pivô, ele é, na verdade, uma busca pela demanda. Na verdade, a receita é secundária, é consequência. Mas o pivô indica, eu sei fazer algo que tem valor nesse momento e que tem uma demanda associada, ou seja, tem pessoas dispostas a pagar por isso, e eu consigo prover isso nesse momento. Esse é um pivô possível de negócio. E aí tu mencionou nos teus exemplos uma série de possibilidades em criar esse pivô digital, em redesenhar um modelo de negócios. E a gente já tinha falado no episódio anterior, acho que foi o Lab 003, que a gente comenta, né, exatamente como empreender em tempos de coronavírus. E a gente deu, inclusive, um modelito passo a passo de como procurar ideias e validar e estabelecer um negócio digital nesses tempos, né? Mas eu acho que está aí a resposta do pivô. O pivô é a busca pela demanda. Você não tem a demanda agora, você quer uma demanda agora, o que é que você sabe fazer e que as pessoas estão pagando que você pode entregar nesse momento. E tem esse planejamento de longo prazo, que eu, na verdade, nem estou olhando nesse momento. Para mim, eu acho que a maior parte das pessoas está justamente tomando a decisão pelo momento atual. O mês de abril, o mês de maio e, quem sabe, algumas pessoas o mês de junho. E até vou colocar um indicador aqui. Tem um grupo de empresas, eu acho que são mais de 3 mil empresas no Brasil, que fizeram um compromisso de não demitir ninguém durante os meses de abril e maio. Então me chamou a atenção isso que primeiro, o compromisso, e segundo, que o compromisso estava relacionado ao horizonte de 2 meses da crise. Mais do que isso, as grandes empresas aí não estão, na verdade, tendo um horizonte ainda, e não estão prometendo nada. Então, eu achei importante salientar isso e mostrar que a decisão, então, do contratar e demitir, ela é feita, sim, uma análise baseada nos próximos 2 meses. É tiro curto e tem que ter uma resposta. Então, eu vou dar uns exemplos aqui de Austin, tá? Teve 2 restaurantes muito conhecidos na cidade, inclusive um deles foi cenário de locação de vários filmes, e que acabaram fechando justamente por causa da crise. Então, um deles justificou o fechamento justamente por uma questão de fluxo de caixa, não teria como reter e dar sequência, e optou por fechar de forma permanente. E se você for olhar sobre essa ótica, é uma decisão inteligente. Por quê? Porque ela protege o caixa imediato da empresa, ou seja, o caixa que ela tem, a liquidez que a empresa tem agora, vai ser usada para pagar as contas de fechamento, inclusive seguro social, plano de desligamento para os funcionários, e fechar no 0 a 0, no final das contas. Então acaba sendo uma decisão inteligente da parte deles, tá? E a outra empresa era também uma dessas que produziram uma cervejaria artesanal e um restaurante. Eles fecharam o restaurante e a ideia deles é justamente fazer um leilão das peças que estavam lá dentro e tal, depois de passar da crise. Eu achei interessante porque de repente haveria aí um modelo de distribuição da cerveja deles artesanal que pelo jeito está comprometido também. Eu não sei dos detalhes, mas eu imagino que eles não têm um canal de vendas online forte que justificasse a sequência do empreendimento. Então é uma área grande, inclusive esse restaurante, é uma cervejaria, então eles têm toda uma infraestrutura instalada ali, e vai ser interessante porque o valor disso aí tudo de repente despencou, porque tem previsões aqui de 90% dos restaurantes nos Estados Unidos estarem fechando. Então, eu faço essa análise assim para colocar a perspectiva, né, de quando cada uma dessas decisões se aplica e aquilo que os empreendedores agora estão precisando tomar de decisão, né, nesse contexto de crise e uma resposta para os próximos 2 meses. Realmente, o cenário ele acaba te forçando a ter um horizonte mais curto para
para tomada de decisão. E levando essa questão, né, contratar, demitir, é sempre muito difícil, porque assim, também não quer dizer que as empresas não possam demitir, que a demissão ela acontece sempre, né? Agora, eu acho que ela tem que ter um embasamento mais real. Só a crise por si só, ela não é um motivo de decisão, né, para demissão. Então, eu acho que é muito importante levar em consideração isso que a gente vem falando. Então, demanda, oportunidade, receitas e custo, mas também avaliar o profissional. Por exemplo, existe um custo também de recontratação depois, né? E é isso que muita gente também está levando em consideração. Por exemplo, imagina se tu demite alguém que é chave dentro da tua equipe. Tem empresas, por exemplo, que demitem de baixo para cima, né? Elas vão pegando, né, teoricamente funcionários com um custo mais baixo, mas que são muitos. E tem outras que começam tirando de cima para baixo. Então vão pegando, né, mais C-levels ou pessoas que são chave, digamos assim, porque, né, uma pessoa representa, sei lá, 20 do time delas. Só que tem o custo disso depois dessa crise também, entendeu? Será que a empresa vai conseguir também achar uma pessoa tão boa quanto ela? E assim, a gente tem o tempo também de adaptação, né, desse funcionário, dessa pessoa, para entender toda a questão da cultura da empresa. Então, assim, é muito importante levar em consideração todos esses pontos, né? Então, a demissão, ela tem que acontecer como aconteceria em qualquer momento, não por causa da crise, mas porque a pessoa realmente não está adaptada com a cultura da empresa, ela não... a performance dela está abaixo muito do esperado já há alguns meses, já foi tentado fazer algum trabalho em cima de entender se essa pessoa está passando por, sei lá, todo mundo tem sua vida pessoal, por alguma coisa que está atrapalhando a performance dela, e aí sim, bom, ok, a matemática não bate, então, né, o processo realmente é de demissão, mas, de novo, é importante saber que o mercado vai voltar. E eu acho que depois o custo de recontratar pessoas-chave, principalmente, eu acho que o custo vai ser maior do que manter essa pessoa. Então, de novo, é momento sim de pivotar, de testar. E aí, quando eu falo, de novo, não é negócios, não é só um serviço, mas é redesenhar processos, tornar a equipe mais criativa, mais produtiva, né, desenvolver, né, tecnologia dentro da empresa, se possível também. Eu acho que são esses pontos que a gente realmente tem que levar em consideração. E aí, claro, quando a gente fala de restaurante, eu tenho clientes, amigos que têm restaurantes, é uma situação difícil, né? Porque o que a gente faz? Eu tenho amigos que, claro, abriram uma operação de delivery, nunca fizeram delivery, né? A gente viu uma demanda aqui em Londres, foram no Deliveroo, que é uma das maiores empresas aqui que concorre com Uber Eats. Eles tiveram um cadastro de mais de 3 mil restaurantes em uma semana aqui para fazer delivery. Então, assim, eles estão buscando novas oportunidades de negócio. Por quê? Porque também já é claro que a demanda para restaurantes não vai voltar ao que era em pelo menos 6 meses. Então, os restaurantes devem ter distanciamento. Então, se tu tinha um restaurante com 100 pessoas, esse restaurante vai ter, sei lá, capacidade para no máximo 50 ou menos até. Então, realmente, trabalhar com a equipe, o que a gente pode desenvolver, porque eu não posso demitir o meu chefe agora, por mais que ele seja o custo mais alto da minha operação, porque, imagina, depois volta, quem vai ser o chefe? Então, muito cuidado. Então, muito bem lembrado, tem esses indicadores humanos, né? A gente fala de indicadores que parece que é uma coisa assim, analisar só os números, mas é um dado real, o dado da oportunidade futura, o dado de quais são os funcionários que estão alinhados com a cultura, o quanto de impacto tem na folha de pagamento e o quanto de valor entrega para o processo ou para o cliente final. E, embora qualitativos, eles acabam sendo indicadores também, eu acho que precisam ser utilizados, sim, e tu falou com muita propriedade, né, dentro da análise. Vamos falar então da contratação, como é que funcionaria isso aí, Vinícius? Maravilha. Bom, então como eu falei, eu estou em processo de contratação de equipe, principalmente no meu caso, porque a gente está desenvolvendo serviços e produtos digitais. Então eu tenho visto nesse momento uma oportunidade muito grande, porque tem muitos profissionais no mercado. A gente viu aí um número gigantesco, infelizmente, de pessoas altamente qualificadas sendo demitidas. E a gente sabe também que a recolocação nesse momento também é um pouco difícil, porque as empresas estão reduzindo, né, o quadro de funcionários e vagas. Mas se você tem clareza
do seu processo e você entende que, e não é certeza, né? Porque ninguém tem certeza de demanda futura, mas você vê que o seu produto ele tem demanda, né? E você conseguiu criar essa oferta, né? Resolver um problema. Eu acho que esse é o momento perfeito para arriscar um pouco mais, tá? E aí, quando eu falo arriscar, é contratar também, porque você está fazendo um investimento. Mas eu diria assim, não deixe para ter certeza, né, de uma demanda. Então, por exemplo, se você tem um produto e você consegue criar essa oferta para uma demanda que talvez agora ela ainda é pequena, mas você consegue já ver por dados que ela está crescendo, não espere 3, 4, 5, 6 meses para começar isso. Eu acho que aproveite esse tempo de parada, até porque você já tem o teu time, então você já tem o custo rodando da folha, então aproveite e use já peças-chave que você tem, que talvez, né, não estejam sendo tão produtivas hoje, porque você de repente diminuiu o número de atendimento a clientes, você já não faz mais tanto eventos. Então assim, utilize essas pessoas, contrate pessoas-chave para esse novo serviço e conecte, desenvolva essa pessoa dentro dessa cultura e já esteja pronto com esse novo serviço, né, esse novo produto para os próximos 90 dias, que é o que a gente está esperando aí, que a gente vai começar a dar uma respirada um pouco melhor. Bem interessante que tu fez essa ligação, Vinícius, entre o contratar e a criatividade da equipe. Então, tá ligado a isso, né? Nesse período de pausa, usa a criatividade da equipe para desenvolver ofertas cuja demanda exista no momento e que a equipe consiga entregar, e a partir disso aí, se isso aí crescer, aí cria-se uma oportunidade de contratação, na verdade, inverte o jogo, né? Vai de sobrevivência para crescimento, inclusive. Eu acho que é fundamental também essa visão aí, e acho que dá um toque final para o nosso episódio. Eu gostaria de finalizar o episódio com um resumo, né, do tipo, assim, mencionando cada uma das alternativas e as situações nas quais elas se aplicam. Então, começando então pelo título do episódio mesmo. Contrata. Quando que contrata? Se a empresa já tiver clareza de oferta de um produto e já tem dados de demanda, uma demanda já real, mesmo pequena, mas real. Então, produto validado e perspectiva de crescimento nesse produto, contrata. Demite. Situação difícil, mas realmente sem perspectiva, né? Demanda em baixa e realmente não vê demanda, o crescimento da demanda aí pelos próximos 3, 4 meses. Receita também em baixa, provavelmente você ainda tem receita, mas muitos dos seus contratos devem estar pausados ou cancelados, então você vai ver aí uma redução na sua receita. E o custo de operação, né? A folha de pagamento e time sobrando. Aí nesse caso tem que demitir. Ou ir para a terceira opção, que é pivotar. Muito bem lembrado. Pivotar, que fica essa situação em que a demanda e a receita de repente desapareceram, mas você consegue fazer a mudança no seu modelo de negócios e você consegue buscar uma oferta que tenha valor, algo que seja relacionado também à sua competência core, né? Então, assim, você tem essa competência, você sabe fazer bem, é algo que é valorizado e algo que as pessoas têm a possibilidade de pagar. Então, o pivotar é o passo anterior, o contratar, digamos assim. E pode usar a equipe atual justamente para isso, para desenvolver esse modelo. Por quê? Porque essas pessoas são especialistas nas suas áreas e de repente colocando elas em contato uma com as outras através aí de design thinking, usando ferramentas de empatia, ferramentas de desenvolvimento de modelos de negócio, você consegue usar a equipe para justamente não só criar uma oferta nova, mas para dar uma nova motivação completamente diferente que as pessoas inclusive estão carentes nesse modelo. Então, achei super legal que a gente conseguiu nesse episódio repassar a dica e repassar inclusive assim, os cenários clássicos para cada uma dessas situações aí, e quem sabe seja algo de valor para os gestores, para os empreendedores e empreendedoras que estão escutando a gente. Então, não deixe de mandar a sua pergunta, octanage.com/pergunte. A gente está sempre aqui no aguardo e está respondendo as perguntas aí que são mandadas para a gente. Uma última mensagem, eu acabei não comentando, mas é interessante, é que talvez para muitas empresas o pivotar agora é a única opção.
isso é legal também porque te desafia, né? E é um pouco desse mundo aí de startups que é necessidade, né? Muitos empreendedores e muitas empresas aí começaram realmente por uma necessidade real de achar uma solução para o próprio problema delas, né? Então tá aí uma oportunidade de se desenvolver e com certeza é um desafio, mas, né, você é empreendedor, gestor, dificuldades, sinta-se à vontade. Eu e o André Piazza estamos aqui, né, disponíveis para conversar com você. Então acesse aí octanage.com/pergunte. Você pode mandar uma mensagem direto aí para o nosso WhatsApp e também através dos nossos canais sociais. Maravilha, Vinícius. Cara, sempre um prazer ter estado aqui contigo. Obrigado pelas dicas, fantástica a tua experiência aí como gestor de empresa e por tendo passado por outras dificuldades, como isso gera valor nesse momento de crise. Muito obrigado, time Octanage. Prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.